nosso podcast que vai ao ar todos os sábados. Eu sou o Gerda Hering. Hoje a gente vai falar sobre custos de estoque. A gente sabe que estoque é uma parte de altíssimo custo, muitas vezes nas empresas, e a gente pode tentar frear um pouco esses custos através de várias metodologias. Mas a gente vai falar primeiro sobre o que são esses custos, né? Então a gente vai dividir isso em três partes: o custo de pedido, que é uma forma de verificar esses custos de estoques; depois uma outra maneira, que é o custo da manutenção dos estoques; e por fim o custo da falta de estoques. Três formas aí que a gente tem para ver se os nossos estoques estão sendo ou não bem administrados em termos de custos. A gente vai começar falando primeiro sobre o custo de pedido. O custo de pedido a gente pode dividir em duas partes: o custo fixo e o custo variável. Vamos falar um pouquinho aí sobre o custo fixo rapidamente, porque ele é bem simples da gente entender. Ele está ligado, por exemplo, aos salários do pessoal que faz a emissão dos pedidos. Esse é o tipo de custo que, mesmo que eu mude a política de estoques da empresa, ele não vai ser afetado, ou seja, ele vai continuar igualzinho, ele vai continuar existindo. Já o custo variável de custo do pedido é aquele que está conectado aí à produção. Então, está ligado ao pessoal que trabalha diretamente na produção daquele produto que foi solicitado, que trabalha diretamente com as quantidades de matéria-prima, as quantidades a serem produzidas. Então, essa variabilidade já é um diferencial. O custo variável, ele vai afetar o custo se a política da empresa mudar, se houver, por exemplo, um diferencial aí ocorrendo na economia. Fatores externos podem mudar, elevação da quantidade de pedidos podem mudar o custo variável, a diminuição da quantidade de pedidos também vai mudar o custo variável. O segundo custo, que a gente falou aí no início do podcast, é o custo de manutenção dos estoques. É um custo alto. Por quê? Porque ele envolve espaços muito grandes, ele envolve equipamentos de movimentação, ele envolve a possibilidade de perda, obsolescência. É preciso a gente entender que o estoque é capital da empresa, mas ele é um capital que está ali parado. Se esse estoque é grande, então eu tenho menos possibilidade de reaver esse capital, principalmente multiplicado em menos tempo. Então, quando chega um momento de inflação ou qualquer alteração econômica, a primeira coisa que se tenta fazer é diminuir os estoques. Para quê? Para que se tenha menos custo de manutenção desses estoques, de movimentação, menos custos de utilização de espaços e, principalmente, menos custos com perdas. Por exemplo, se a gente fizer uma consulta a Balu, a gente vai ver que Balu fala sempre que os estoques nos Estados Unidos têm um custo de manutenção de 25% de todos os custos logísticos. Isso já é motivo suficiente para que não se mantenham altos estoques. Então, se você tem uma mudança no mercado, é claro que a primeira coisa que você vai fazer é tentar diminuir esses estoques. Quando você diminui esses estoques, você diminui também o custo com seguros contra roubo, contra incêndio, você diminui tributos que incidem sobre esses estoques. É sempre bom a gente pensar no custo da manutenção dos estoques, porque ele pode ser, aliás, ele é mesmo um dos grandes custos que a gente tem numa operação logística. Por fim, a gente vai falar sobre um outro custo que pouca gente pensa, mas que é bastante interessante a gente discutir e a gente pensar sobre ele. É o custo da falta de estoque. Quando falta o estoque, você não tem o que entregar para o seu cliente.
ou você atrasa a entrega. Olha aí o last mile que a gente estava falando da última vez, lá nos 2 últimos sábados, a gente conversou sobre o last mile e nós chegamos à conclusão que ele depende das várias etapas do processo logístico. Então, quando eu tenho falta de estoque, eu não tenho condição de entregar para o cliente, eu perco a venda. Se eu não perder a venda, eu vou acabar tendo a minha imagem bastante arranhada, eu vou entregar com atraso e isso vai gerar insatisfação no cliente, isso vai dificultar bastante a minha operação de last mile. Então, é preciso pensar sobre isso, é preciso que eu tenha um estoque enxuto, que não venha a faltar, que não seja demasiado. É preciso que eu tenha um excelente controle de estoques. Lembrando que o estoque ele é importante para a minha produção, o estoque é importante para a minha manutenção do nível de satisfação do cliente, mas ele não pode ser excessivo. Por outro lado, ele também não pode faltar. E esse é um grande trade-off logístico, ter ou não ter estoque. Estoques custam caro, eles são capital empatado ali da empresa, que a empresa poderia estar utilizando em alguma aplicação. Então, o que seria mais interessante nesse momento? Ter maiores ou menores estoques e ter mais dinheiro aplicado? É algo que a gente precisa pensar, precisa estudar direitinho, precisa compreender qual será a melhor política de estoques na nossa empresa, para que não falte, para que não haja insatisfação do nosso cliente, para que o nosso last mile siga fazendo a satisfação do cliente. Então, por hoje foi isso, um excelente final de semana para todos.